Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui falando sobre o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, que se chama Sistemas, tá? Quando os fenômenos espíritas eles começaram a aparecer, né, o primeiro sentimento, né, que surgiu junto com esses fenômenos foi a dúvida sobre a veracidade deles, né, porque era algo novo que foi introduzido na sociedade, né? Então é normal a gente ter uma certa desconfiança, né, uma certa suspeita sobre coisas que a gente nunca ouviu, né, nunca viu, nunca ouviu, né? Só que depois, com o tempo, esses fenômenos eles foram comprovados por testemunhos, né, das pessoas que acabaram assistindo, né, e pelas experiências que essas pessoas elas puderam fazer através desses fenômenos, né? Só que cada pessoa ela acabou interpretando esses fenômenos de uma forma diferente, né? De uma forma baseada nas suas ideias pessoais, né, e nas suas crenças. Aí com isso acabou surgindo vários sistemas diferentes, né, de acordo com essas ideias e crenças de cada um. E os adversários do espiritismo, né, as pessoas que eram contra a divulgação do espiritismo, aproveitaram dessa situação, né, dessa divergência de opiniões e acabaram argumentando que os próprios espíritas eles não conseguiam se entender. Só que, se a gente observar todas as novas tendências, né, vamos dizer assim, tudo que vem para ficar, ela acaba acontecendo da mesma forma, né? Conforme as informações elas são coletadas, as ideias iniciais e as percepções elas vão desaparecendo com o tempo, né? E um entendimento mais completo, né, e mais coerente, ele acaba sendo desenvolvido. Né? Isso é como tudo que vai evoluindo, né? Tudo começa pequeno e confuso até se expandir. Né? E foi o que aconteceu com o espiritismo, né? Que não, é uma coisa que não podia fugir dessa lei comum. Né? E o espiritismo ele acabou trazendo muitas informações, né, complexas, né, diferente de tudo que as pessoas conheciam, né, e por causa da complexidade dessas ideias novas, né, que foram introduzidas, ele acabou sendo suscetível a diferentes interpretações, né? E agora a gente vai estar aqui falando sobre esses sistemas, né, que são os tipos de ideias que foram encontradas quando o Espiritismo ele foi apresentado para o homem. Né? Eu não vou estar falando aqui todos os sistemas, né, que o livro apresenta, né, mas vou estar trazendo pelo menos os principais, né, dentro do meu ponto de vista, né, que eu considero os principais. Né? Mas quem quiser mais se aprofundar também é só ler esse capítulo 4 aí no livro dos médiuns e ter um conhecimento mais profundo sobre isso. Então, a gente vai começar aqui falando com o sistema de negação, né? Então, o fenômeno espírita, ele acontece de duas formas, né? Tem o de efeito físico e tem o de efeito inteligente. E quando o homem ele não admite a existência dos espíritos por não aceitar que existe nada fora da matéria, né, além do que a gente já conhece, que ainda não foi descoberta pela ciência, a gente compreende que as pessoas que não admitem isso, elas automaticamente consideram, né, o efeito da inteligência dentro desses seres. E aos efeitos físicos, né, o livro ele fala sobre 4 sistemas, né, então a gente vai estar resumindo esses 4 sistemas aqui. Né? Então, o primeiro sistema é o charlatanismo, né, onde as pessoas elas atribuem os efeitos como sendo uma mentira, né? Isso porque teve muitas pessoas, né, na época que conseguiram imitar esses efeitos, né? E as pessoas elas acabaram desacreditando, né, achando que aquilo tudo fazia parte de um truque, né, de um ilusionismo, né? Então depois a gente vem com o sistema da loucura, né? Como o próprio nome do sistema já diz, são as pessoas que acreditam que as pessoas que comprovavam a existência dos espíritos elas eram doidas, né? Por estarem vendo, né, ou ouvindo esses fenômenos,
né? Esse é um sistema onde as pessoas acabavam não tendo nenhum argumento, né, ou nenhuma razão plausível para poder estar apresentando, né? E acabavam taxando todo mundo de doido porque não tinham o que mais falar sobre elas. Depois a gente vem com o sistema de alucinação, né, onde o observador ele estaria agindo de boa fé, mas que acaba julgando, né, tá vendo algo que só ele vê, né, algo que não existe. E o quarto sistema de efeito físico é o do músculo estalante, né? Esse já entraria no efeito mais de ruído, né? Onde o médico disse que a causa dos ruídos, né, estaria na contração do tendão muscular do pequeno perônio, né? Que faz parte é o músculo que faz parte da perna, né? Então, quando ele se contrai, ele acaba fazendo um ruído, né? E o médico falou que a causa dos ruídos era proveniente dessa contração, né? E quando o músculo contraía, ele estralava, né? E acabou concluindo que as pessoas que conseguiam ouvir essas pancadas na mesa, eles eram vítimas de uma mistificação, né? Ou de uma ilusão também. E esses quatro sistemas, eles fazem parte do sistema de negação absoluta, né? Das pessoas que desacreditavam completamente do espiritismo. Então, e já saindo do sistema de negação, aí a gente vai encontrar o sistema das causas físicas, né? Onde as pessoas elas tentavam explicar que esses fenômenos eles estavam relacionados com algum magnetismo, né? Ou alguma eletricidade ou alguma substância fluídica, né? Que seria de origem física, né? Imaterial. Só que esses fenômenos, eles deram sinais de inteligência, né? Eles obedeciam à vontade e eles respondiam aos pensamentos das pessoas que estavam presentes. Então, existia uma causa inteligente por detrás desses fenômenos. E essa teoria de ter algo mecânico por detrás desses fenômenos, eles acabaram perdendo o efeito, né? A gente tem também o sistema de reflexo, né, que já sabiam da existência de uma inteligência por detrás dos fenômenos, só que faltava saber da onde vinha essa inteligência. Então esse sistema já saía do conceito do materialista, né, porque já sabiam de algo a mais, né, porque no início eles acreditavam que essa inteligência era proveniente do médium ou dos assistentes, né? Só que com o tempo eles conseguiram confirmar, né, através das experiências que eles iam fazendo, né, que essa inteligência ela provinha de algum ser invisível. Então, eles observaram através das mensagens psicografadas, né, que provinham de pessoas que muitas vezes não sabiam nem escrever, né? E essas mensagens, eles perceberam que era de alto grau filosófico, né? Então, como uma pessoa que não sabia escrever conseguia escrever uma mensagem de alto grau filosófico? E além disso, eles também recebiam resposta de perguntas que eles faziam mentalmente, né, para os médiuns. Então, estava todo mundo sentado na mesa e as pessoas elas mentalizavam a pergunta que elas queriam e os médiuns eles psicografavam as respostas dessas perguntas. E além disso, os médiuns eles conseguiam falar em outras línguas, né, muitas vezes desconhecidas, né? Então, entre outros vários fatos, né, que eles foram analisando, né, para chegar nessa conclusão. Depois também vem um sistema sonambúlico, né, onde eles acreditavam que as comunicações que os médiuns faziam eram provenientes da alma dos médiuns, né? E quando um médium falava, né, de assunto que ele não conhecia, eles atribuíam uma aptidão, né, temporária dessas faculdades, né, das faculdades mentais, né, da sua inteligência. E esse conceito, apesar de ser errôneo, ele não está 100% errado, né? Porque é possível que o próprio espírito do médium ele venha passar alguma mensagem, né? A gente vai estar falando sobre isso nos capítulos próximos, né? Não sei de certo qual, mas a gente vai estar se aprofundando sobre isso. Porque dependendo da evolução do nosso espírito, né, é capaz do espírito ter um conhecimento superior, né, do que quando esse espírito está encarnado, né, está preso no corpo físico, né, e ele acaba sendo limitado, né, ao seu conhecimento, né, mas a gente vai estar se aprofundando mais sobre isso nos próximos capítulos. Então agora a gente já entra nos sistemas onde já foi comprovada
a intervenção, né, da inteligência estranha, né, de uma inteligência estranha, mas eles ainda queriam saber de qual natureza, né, de qual origem provinha essa inteligência estranha, né? Então agora a gente vai falar do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco, né? E era lógico, para identificar a natureza desses seres, né, era muito mais fácil estar perguntando para o próprio ser que estava respondendo, né, as perguntas, qual era a origem dele, né? Mas para as pessoas contraditórias, né, fazer essa pergunta, ela não dava garantia suficiente se a resposta era plausível ou não. Então as pessoas elas achavam que só os demônios elas podiam se comunicar, né, com as pessoas encarnadas, né? Até hoje muita gente acha isso, na verdade. Só que admitir uma comunicação com os demônios, né, já é admitir a possibilidade de comunicação do mundo invisível com o mundo visível. Né? E por que Deus permitiria que só os demônios se comunicassem, né? Não é muito racional, né, pensar dessa forma, né? Já que Deus é justo, né? Então, se a gente parar para refletir, existem espíritos bons e maus, né? E Deus é o criador de todas essas almas, né? Não que Deus tenha criado espíritos ruins e bons, né? Deus criou os espíritos da mesma forma, né? Só que com o livre-arbítrio, né? Então alguns espíritos, né? Eles preferiam agir de uma forma boa, enquanto os outros espíritos preferiam agir de uma forma ruim, né? Mas tudo isso faz parte do nosso progresso, né? Porque hoje quem pratica o bem já pode ter praticado o mal nas vidas passadas. E se os espíritos foram criados da mesma forma, né, a formação desses espíritos eles são da mesma matéria. E nesse sistema afirma que os espíritos maus eram capazes de se comunicar, né? Então quer dizer que os espíritos bons também possuíam as qualidades necessárias, né, para fazer essa comunicação, né? Porque se eles foram criados da mesma forma, eles também deveriam partir do mesmo princípio, né, de ideia. E porque Deus, né, na sua bondade, só permitiria que os espíritos maus, né, os espíritos ruins, se comunicassem com os homens, né? Não, acaba não fazendo muito sentido isso. Então, desde que a gente saiba que os espíritos são as almas de pessoas que já viveram, né, que foram pessoas encarnadas, né, vai falar para um pai ou para uma mãe, né, que está recebendo uma mensagem de um filho que já desencarnou, né, que aquela mensagem provém de um demônio, né? Não, não faz sentido nenhum. Então, um homem ruim que está encarnado, quando ele morre, ele não vai deixar de ser ruim porque morreu, né? Porque desencarnou. Mas também não quer dizer que esse espírito, né, que esses espíritos desses homens, eles são demônios, né? Eles são simplesmente espíritos maus, né, de pessoas que foram maus, né, durante a encarnação, né? Que desencarnaram, né, e continuaram sendo ruins. E depois também a gente entra com o sistema otimista, né, que é o oposto do anterior, né? Aqui as pessoas acham que só espíritos bons, né, se comunicam. Eles pensam que por o espírito ter se livrado da carne, né, ter desencarnado, né, do nosso corpo carnal, os espíritos acabam possuindo toda a sabedoria do mundo, né? Geralmente essas pessoas elas acabam aprendendo na prática, né, a desconfiar de certos espíritos, né? Da mesma forma que a gente sabe que não dá para a gente confiar em todos os homens, né, que estão encarnados, né? E o último sistema é o sistema uni-espírita ou monoespírita, né? Que pensam que somente Jesus ele consegue se comunicar com os homens, né? Que também cairia em terra, né? Porque existem muitas mensagens, muitas comunicações que foram recebidas que são grosseiras, que são vulgares, né? Mas que mesmo assim as pessoas que se enquadram nesse sistema, né? Eles acham que Cristo estaria experimentando os homens com essas mensagens, né? Também não faz lógica nenhuma. Então a gente percebeu que todos os sistemas, né, sem ser o de sistema de negação, né, todos eles foram criados baseados nas observações dos fenômenos espíritas, né? Mesmo estando incompletos, né, ou às vezes com uma má interpretação, né, seria igual a gente pegar duas pessoas para analisar uma casa, né, e colocar cada uma dessas pessoas em um ponto diferente.
Só que essa casa de um lado, ela teria a parede vermelha e do outro lado essa casa teria a parede branca. Então, se a gente colocar uma dessas pessoas olhando para o lado vermelho e a outra olhando para o lado branco da casa, e a pessoa que estiver olhando para o lado vermelho, ela vai dizer que a casa é vermelha, né? E logicamente, o que estiver olhando para a parte branca da casa, ele vai dizer que a casa é branca, né? Então, só que ambos vão estar certo e ambos vão estar errado, né? Ao mesmo tempo, porque só o que conseguir olhar a casa dos dois lados, ele vai estar 100% certo, né? Então, é isso que acontece com o espiritismo, né? Se a gente só olhar para um ponto, né, a gente pode acabar deduzindo, né, como sendo verdade ou falso, né, dependendo para qual ponto você vai estar olhando. E esses sistemas, né, que a gente viu aqui nesse capítulo, eles são opiniões isoladas, né, que estão olhando somente para um ponto, não estão olhando para um todo. E através das observações, né, ficou constatado que os fenômenos espíritas eles são produzidos por inteligências, né, por inteligências extracorpóreas, né, que estão fora do corpo físico. Então, eles são produzidos por espíritos, né? E os espíritos eles estão em toda parte, né? Eles povoam o espaço infinito, né? Eles reagem sobre o mundo físico, né? Eles não são seres à parte da criação, eles são as almas das pessoas que viveram aqui na Terra encarnado, né? Ou em outros mundos encarnados também. E consequentemente, as almas dos homens, né? São espíritos encarnados, né? Que quando a gente morre, a gente se torna espírito. Então, os espíritos, eles podem possuir todos os graus de bondade, de malícia, de conhecimento, né, e de ignorância, né, igual ao homem encarnado, né, independente do mundo que esse espírito vive. E todos os espíritos eles são submetidos sobre a lei do progresso, né, onde todos vão chegar um dia na perfeição. Né, só que uns chegam mais rápidos e outros acabam demorando mais tempo, né, dependendo dos esforços, né, e das vontades de cada um. Então, eles podem ser felizes ou infelizes, né? Dependendo do bem ou mal que eles praticam, né? Durante a vida. E todos esses espíritos, eles podem se comunicar com os homens, né? Independente do seu adiantamento, né? E a gente pode conhecer a superioridade ou a inferioridade do espírito pela linguagem que eles possuem, né? Não pelas palavras difíceis, né? Mas pelas mensagens que eles acabam passando para a gente. Né? Os bons espíritos eles aconselham, né, o homem a fazer o bem, a praticar o bem. Eles acabam dizendo coisas proveitosas, né? Enquanto os maus espíritos eles tentam enganar, né, trazendo a marca da imperfeição e da ignorância nas palavras que eles pronunciam ou escrevem, né? Os espíritos eles acabam passando por diferentes graus, né, nas suas existências, né? E eu estou preparando um vídeo, né, que fala exatamente sobre isso, que é a escala da evolução do espírito. Né? Não sei se quando esse vídeo for para o ar, já vai estar, esse vídeo das escalas dos espíritos já vai estar sendo postado. Né? Se tiver, eu vou deixar no card aqui em cima. Né? E se não tiver, provavelmente eu vou estar postando depois. Beleza, pessoal? Então foi isso. Esse foi o capítulo 4, né, Sistemas, do Livro dos Médiuns. Eu agradeço a todos que chegaram até o final e espero vocês então no próximo vídeo. Beleza? Valeu, pessoal!